Nós vamos fazer a leitura de um texto que encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Nós vamos nesta noite extrair algumas lições que a Bíblia nos dá sobre a vida de José. Eu quero que você abra então a Bíblia em Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler alguns versículos não sequenciais aqui, e eu quero que o primeiro que a gente leia é capítulo 37, versículo de número... Vamos ver qual é o versículo aqui. Vamos um pouquinho mais, queridos. Capítulo 39. A história de José começa no 37. Vamos ler no 39. Capítulo 39, versículos 2 e 3. Nos diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Versículo 3: Vendo-o, pois, o seu senhor, que o Senhor Deus estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Ainda no capítulo 39, vamos ler os versículos 20 e 21. 39 e 20. E o Senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo que se fazia ali. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que não estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia prosperava. Vamos para o capítulo 41. Capítulo de número 41. Versículos de número 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, quem há tão entendido e tão sábio como tu? Versículo 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Somente esses versículos. Você pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, a proposta nossa nessa noite é aprendermos um pouco com a vida de José. Aprendermos um pouco do que José tem para nos ensinar. Acredito que todos, se não todos, quase todos, são conhecedores da história de José do Egito.
Como introdução, eu quero dizer para os irmãos que o nome José, em hebraico, significa Yosef. Significa que ele, Deus, adiciona filhos. José foi o primeiro filho de Raquel, está em Gênesis 30, 24. E a Bíblia diz que ele foi o preferido de Jacó. A Bíblia vai dizer também que depois de José ser vendido como escravo pelos irmãos para uma caravana de ismaelitas, a Bíblia vai dizer que ele depois é vendido e levado para o Egito. Lá José injustamente foi acusado, posteriormente levado à prisão em decorrência dessa acusação injusta. Mas a Bíblia vai dizer também que depois dessa prisão, José é elevado ao posto de governador. A Bíblia vai nos demonstrar que José foi instrumento de Deus para a preservação da vida de seus compatriotas, de seus familiares, de seu povo. A Bíblia vai registrar que José morreu com 110 anos de idade. Vai registrar que ele foi embalsamado, segundo o costume dos egípcios. Vai dizer que ele teve 2 filhos, chamados Efraim e Manassés, cujas tribos também são conhecidas por casa de José. Nós vamos perceber que José, ele recebeu a bênção de Jacó, quando Jacó, prestes a descer à sepultura, ele chama seus filhos, e ele vai abençoar cada um, e ele vai receber a bênção de José. Mas em Deuteronômio capítulo 33, José, ele vai receber também a bênção de Moisés. A Bíblia nos diz em Deuteronômio no capítulo 33, versículos 13 e 16, que Moisés, quando abençoa o seu povo, quando ele abençoa as tribos de Israel, nós vamos perceber que de José Moisés disse, e de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, como o que há de mais excelente nos céus, como o orvalho e como o que há no abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a sua benevolência, daquele que habitava na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Percebemos que Moisés também o abençoa. Agora, como eu disse, a maioria de nós conhece a história desse homem, a história de José. A história de José começa a ser narrada no capítulo 37 do livro de Gênesis. A Bíblia diz que José é o filho da velhice de Jacó, é o último de seus filhos. E a Bíblia vai dizer, queridos, que José amava mais, que Jacó amava mais a José do que todos os seus filhos, justamente porque ele era o caçula, ele era o xodozinho do papai, ele era aquele que o alegrava na sua velhice. A Bíblia vai dizer que Jacó faz para José, seu filho, uma túnica de várias cores, e ao fazer isso, despertou em seus irmãos um certo ciúme. A Bíblia vai dizer também que José era sonhador.
A Bíblia vai dizer que José teve sonhos. E por conta dos sonhos de José, mais ainda, seus irmãos o odiavam e o invejavam. E nós vamos perceber, queridos, que os irmãos de José, eles tramam uma situação a fim de, inicialmente, matar José, movidos por uma profunda inveja, movidos por ódio, talvez pela preferência que seu pai Jacó dava a ele. A Bíblia vai nos contar que certa feita, os irmãos de José, eles saem e Jacó chama José e pede para que ele vá aonde estavam seus irmãos. E Jacó vai dizer para José: seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse Jacó a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhes diz: eis-me aqui, pai. E Jacó então envia José ao campo, onde seus irmãos apacentavam o rebanho de seu pai. E a Bíblia vai dizer que quando eles o avistam de longe, eles já começam a tramar algo contra José. E eles então decidem pegar José e lançá-lo numa cova. A intenção era matá-lo, mas o irmão mais velho vai dizer: por que matar? Não façamos isso. E diz que vindo uma caravana de israelitas, eles pegam esse José e vendem para aquela caravana. E ali eles arquitetam um plano, porque eles ficaram pensando: mas o que diremos para o nosso pai? E aí eles pegam a túnica de várias cores que seu pai havia lhe dado de presente, e eles matam um animal, salpicam com sangue aquela túnica, mancham com sangue, levam para seu pai. Mas a história não vai parar aí, porque aquele grupo que pega José, adquire, compra José, mais adiante vende lá no Egito. E lá no Egito começam a acontecer algumas coisas. E essas coisas nos ensinam. Aqueles acontecimentos que se sucedem na vida de José nos ensinam muitas coisas. Até aqui tem lições também, mas eu quero focar no que acontece a partir dali. Na verdade, queridos, todos nós precisamos sonhar. Todos nós temos sonhos. Todos nós temos sonhos. E nós não podemos deixar de ter sonhos. Quem não sonha não vive. Para viver, precisamos sonhar. Eu não tenho dúvida de que cada um de nós que estamos aqui nessa noite já sonhamos, já tivemos sonhos. E para vermos o nosso sonho realizado, nós passamos por muitas etapas, nós passamos por muitos caminhos. E muitas pessoas não veem os seus sonhos realizados, porque nos percalços do caminho, eles desistem. Eu acredito que uma palavra de Deus já foi liberada sobre a sua vida. Eu acredito que uma promessa de Deus há sobre a sua vida. Eu acredito que você tem muitos
projetos, sonhos, desejos. Muitos já se tornaram realidades, mas tem muitos hoje que ainda se tornarão realidade. Agora é interessante que umas pessoas sonham e veem os seus sonhos tornarem-se realidades. Outros sonham, mas não conseguem ver realizados os seus sonhos. E a pergunta básica que se faz é: por que uns alcançam os seus sonhos e outros não alcançam os seus sonhos? Uns veem realizados os seus sonhos, outros não veem realizados os seus sonhos. E aí vivem frustrados, decepcionados, cabisbaixos, sem ânimo, sem força, sem coragem para prosseguir. Por quê? Uns veem os seus sonhos realizados, outros não conseguem enxergar realizados os seus sonhos. Por quê? Primeiro, eu quero dizer para os irmãos que do nosso sonho até a materialização dele, até a realização dele, existem muitos caminhos, existem muitas etapas, e que nós só veremos realizados os nossos sonhos se nós vencermos etapa por etapa. Aqueles que desistem nas etapas jamais chegarão do outro lado e verão realizados os seus sonhos. José nos ensina, ele nos ensina que para que ele visse realizado o sonho que um dia Deus deu para ele, ele precisou passar por várias etapas, e cada uma mais difícil do que a outra, mas ele não desistiu, ele perseverou. Por isso, aquilo que ele sonhou se tornou realidade na vida dele. Então, José, ele vai ter vários caminhos, várias etapas. A primeira é da casa do pai até a cisterna. Primeira etapa. Da casa do pai até a cisterna. Da casa do pai até a cisterna, não foi flores, foi espinhos. Porque quando ele encontra com os irmãos, seus irmãos tentam frustrar os seus sonhos. Quando o viram vindo em direção deles, eles disseram: lá vem o sonhador. Tem muitas pessoas que se incomodam com os seus sonhos. Tem muitas pessoas que não se alegram com os seus sonhos. Tem muitas pessoas que vai fazer de tudo para que o seu sonho não se torne realidade. Os irmãos de José se enquadravam nessa situação. Eles sabiam que seu irmão mais novo tinha um sonho, mas eles queriam impedir José de ver realizado o seu sonho. Quando o viram vindo, disseram: lá vem o sonhador. Aqui a gente já aprende algo, que muitas das vezes os nossos sonhos não podem ser compartilhados. Tem sonhos que você tem que guardar contigo e Deus, ou com aquelas pessoas que você sabe que te amam, que vai orar para ver o seu sonho realizado. Quando José conta para o seu pai e seus irmãos o sonho que ele teve, ele não deveria ter contado para os irmãos, ele deveria ter contado apenas para o pai, porque a Bíblia diz que quando ele conta o sonho, já tinha recebido uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente.
Não tinha paz mais entre os irmãos de José e José, por conta do ciúme, por conta da inveja, por conta do despeito. E aí, o texto vai nos dizer: sonhou também José um sonho depois que recebeu a túnica, contou a seus irmãos. Olha o que diz: por isso o aborreciam ainda mais. Tem pessoas que, se você contar o seu sonho, elas vão torcer para dar tudo errado, para dar tudo contra. E tem aquelas que correm na frente para realizar na sua vida aquilo que era sonho seu. Talvez você já tenha convivido com situação parecida. Você tem um grande sonho, você compartilha com alguém, alguém rouba o seu sonho, corre na frente e faz exatamente aquilo que você sonhou, que você compartilhou com ela. Então, a primeira etapa entre o sonho e a realização dos sonhos na vida de José, os caminhos pelos quais ele passou. O primeiro foi da casa do pai até a cisterna. Perceba que aqui tem uma grande prova. Tentaram sepultar os sonhos dele, tentaram jogar os sonhos dele por terra, tentaram até mesmo matá-lo, mas isso não o desestimulou, isso não o fez parar, isso não o fez desistir, isso não o fez brigar com seus irmãos, isso não o fez ficar depressivo, isso não o fez se sentir derrotado. Não, a vida continua e ele seguiu em frente. A segunda fase, a segunda etapa entre o sonho e a realização do sonho na vida de José foi da cisterna até o mercado de escravos. Aqui há mais uma prova, aqui há mais uma luta. José se vendo vendido para os seus irmãos num mercado de escravos no Egito. Como que ele se sentiu? Vou desistir de tudo, vou parar. Aquilo que Deus prometeu para mim em sonho, aquilo que Deus mostrou para mim em sonho, está frustrado, não vai ter jeito, mudou todos os planos, vou desistir daquilo. Não, ele continua de cabeça erguida, vida que segue, não desistir, não parar. Terceira etapa, vai do mercado de escravos, onde ele foi vendido pela caravana de ismaelitas, até a casa de Potifar. A outra etapa, na casa de Potifar, ele vai enfrentar outro grande problema, e esse um problema moral, porque na casa de Potifar, Potifar coloca tudo na mão dele, tudo sob o seu governo, exceto, e tão somente exceto, a mulher de Potifar não estava sob o governo e o domínio de José. Mas ali ele sofre uma grande tentação. A mulher de Potifar quer deitar-se com ele, porque a Bíblia diz que ele era um homem formoso à vista, era um homem bonito. E tenha certeza, a mulher de Potifar não era feia, porque os reis, os faraós tinham o direito de escolherem para eles as mulheres que eles queriam. Acredite, eles não escolhiam mulheres feias. Então José está na casa de Potifar, mas enfrentando agora uma grande luta, uma grande prova, enfrentando uma grande tentação. Perceba que nas etapas e nos caminhos de José, até ver o sonho realizado, ele foi enfrentando problemas, mas ali, na casa de Potifar, diante da esposa da mulher de Potifar, também ele não sucumbe, ele não se entrega ao pecado, à derrota, não desiste, não para, ele foge,
A quarta etapa, o quarto caminho entre o sonho de José e a realização do sonho vai de um escravo que era na casa de Potifar, mas livre, a prisioneiro. A prisioneiro. Só fazendo uma correção aqui. Quando na etapa anterior ele não tinha ainda tudo sobre o seu governo, porque o governo só vai ser lá no final. Mas do mercado de escravo foi a casa de Potifar. Dali, de um escravo livre na casa de Potifar, ele vai a prisioneiro. Olha, mais uma luta, mais uma prova nessa outra etapa do caminho. Para a gente ver o nosso sonho realizado, a gente tem que a gente tem que pagar um preço, irmãos. Às vezes Deus nos faz uma promessa hoje, a gente quer vê-la realizada amanhã, e a gente pensa que vai ser de graça, vai cair do céu, não vai ter esforço. A gente pensa que aquela porta de emprego vai sair lá da empresa e vem até a minha cama, que eu não vou nem precisar levantar da cama de manhã. A gente não vou precisar de bater de porta em porta, eu não vou precisar de entregar um currículo, eu não vou precisar de fazer uma inscrição num concurso. Tem pessoas que pensam assim: Deus fez a promessa, vai cair do céu, eu posso ficar esperando. Não é assim. Deus fez a promessa, mas você tem que se mover, você tem que se levantar, você tem que agir, você tem que tomar posição. É por meio de lutas, de provas, que nós vamos conquistar aquilo que nós sonhamos. Não é de graça. Agora, a quinta etapa nesse caminho de José é de prisioneiro a governador. Esses foram os caminhos. Mas o que eu queria que nós aprendêssemos aqui é que entre o sonho ou a promessa e a realização do sonho, existem etapas, e essas etapas muitas das vezes são árduas e dolorosas. Eu já contei para os irmãos que um dia, em 1989, quando eu ainda era noivo, estava prestes a casar, que eu casei no ano seguinte, em 90, inclusive um dia desse aqui, falei que tem 19 anos de casado, eu tenho 29 anos de casado, foi uma falha técnica. Quando chega em casa, pai, eu tenho 25 anos, só que tem 19 de casado, então como é que é essa história? Eu nasci antes do casamento. Mas assim, em 1989, Deus usa um profeta, uma profetisa e fala comigo: filho, eu vou abrir essa porta de emprego para você, mas vai ser por poucos dias, porque eu não te quero nesse emprego, eu quero você cuidando do meu rebanho. Deus prometeu me dar um rebanho. Isso foi em novembro de 89. Deus disse que ia abrir a porta por esses dias. A palavra correta foi assim: filho, por esses dias eu abrirei a porta desse emprego que você me pede, mas não vai ser por muito tempo, porque eu não te quero lá, eu quero cuidando do meu rebanho. Eu nem obreiro era, mas Deus fez uma promessa. Eu entrei no banco, fiquei de 89 até 30/7/2004, quando fui aposentado. Foram 14 anos e alguns meses, quase 15 anos, para Deus me tirar daquele emprego, para Deus me deixar em definitivo cuidando do rebanho. E eu fiquei esperando aquele momento. Mas nesse interstício de tempo, muitas coisas aconteceram na minha vida, muitos preços eu paguei, muitos espinhos eu pisei. Enfrentei a dor do câncer, enfrentei 7 meses de internação no hospital, morre, não morre. Enfrentei toda aquela problemática contra a enfermidade, não só o câncer, como a doença de Crohn. Pastor Douglas, entre aqui e aqui, muitas etapas se passam, e essas etapas normalmente são espinhosas, e muitas pessoas nessas etapas param. Muitas pessoas nessas etapas elas desistem, e por isso elas não veem realizados o sonho ou a promessa que Deus fez na sua vida. Quando Deus mostrou para José em sonho que aquilo aconteceria,
porque foi Deus. Aquele sonho de José não foi um sonho dele mesmo, foi um sonho de Deus, foi um projeto de Deus. Você tem projetos na sua vida que foram dados por Deus, você tem sonhos na sua vida que foram dados por Deus. Deus quer realizar os sonhos dele na sua vida, mas você tem que passar pelas etapas da vida, e elas são espinhosas, e você não pode desistir, você não pode cair, você não pode pecar, você tem que permanecer de pé, porque o Senhor será contigo, e você vai chegar do outro lado e tomar posse da vitória. Nós vimos isso com o povo de Israel. De repente, na caminhada no deserto, próximo de conquistar, de atravessar o Rio Jordão e conquistar as terras prometidas, Moisés chama, dentre as 12 tribos de Israel, um príncipe, um maioral. Não foi uma pessoa qualquer, ele chama líder, ele chama príncipe, alguém que está por cabeça de cada tribo, e ele manda ir espiar a terra. A promessa já tinha sido feita, a promessa, a palavra de ordem em favor ou a favor do povo de Israel já tinha sido decretada, já tinha sido liberada, desde lá de Abraão. Tinha uma promessa, eles ansiavam por tomar posse da terra, por tomar posse, por conquistar a Canaã que Deus tinha prometido. Na hora de tomar posse, Moisés chama 12 líderes, 12 espias. Dos 12, 10 se esbarraram nas dificuldades que viram e propuseram para Moisés a desistência e o cancelamento do projeto. 10. Mas dentre os 12 tinham 2, Josué e Calebe, que foram lá, viram as dificuldades, viram que não era fácil, não seria fácil. Eles viram gigantes, cidades fortificadas, eles viram muita dificuldade, mas eles voltaram, calaram os 10 e disseram para Moisés: de fato, lá tem gigantes, de fato, as cidades são fortificadas, de fato, o exército é grande, mas nós vamos vencer, vamos seguir em frente, nada de cancelar o projeto, nada de desistir, porque Deus já deu a ordem, Deus já liberou a palavra, Deus já fez a promessa, e se Ele fez a promessa, se Ele liberou a palavra, quem é que vai nos resistir? Quem é que vai nos parar? Quem é que vai nos impedir de tomar posse da vitória que Deus já reservou para nós? Quem é? Percebe que uns alcançam e veem realizados os seus sonhos, outros, e eu posso dizer que a grande maioria, nas etapas do caminho, por conta das dificuldades que se enfrentam no caminho, muitos, e eu digo até, a grande maioria, desistem, como os 10 espias que não queriam prosseguir. Por isso que muitas pessoas não alcançam a vitória que Deus já prometeu, que já é sua. Por isso poucos se destacam, por isso poucos alcançam e veem realizados os seus sonhos. Porque mesmo diante das dificuldades, eles seguem em frente. Então a primeira lição que eu quero que a gente aprenda aqui nessa noite é que entre uma promessa de Deus na sua vida e a realização dela, entre o sonho que você tem e a realização dele, você vai passar por etapas, você vai enfrentar dificuldades, você vai sofrer, não vai vir de graça, não será fácil, mas o Senhor está contigo, você não está sozinho, e onde você puser a planta do seu pé, onde você puser a palma da sua mão, abençoado será, porque o que prometeu é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Não desista, não desista. Primeira lição é essa:
entre o sonho e a realização dele, tem espinhos. Pode ter cárcere, pode ter prisões, pode ter inveja dos que estão à sua volta, pode ter perseguição dos que estão à sua volta, pode ter ladrões de sonhos, roubadores de sonhos. Entre a realização desse sonho, entre esse sonho e a realização desse sonho, pode ter pessoas que querem vê-lo morto, mas não quer presenciar a vitória sobre a sua vida. Aprenda isso. Siga em frente. Não desista. Sabe outra lição muito importante que a gente aprende aqui? É que não existe, grave essa frase, não existe terreno estéril quando é Deus quem planta. Não existe terreno estéril quando é Deus que planta. Quer ver um exemplo? Gênesis 32 vai falar a história de Isaac. Isaac cava poços, lá vem os inimigos, entulham os poços dele. Ele sai daqui e vai furar um poço. Isso no deserto, irmãos, onde não tem água. No deserto não tem água. Mas Isaac vem aqui porque Deus falou: não desças para o Egito, mas fica em Gerar, na cidade que Deus estava indicando. Ali, porque eles estavam fugindo de uma fome, houve uma grande fome na terra, eles queriam fugir para o Egito, em busca de sobrevivência. Deus falou: Isaac, não vai para o Egito, fica aqui, porque eu vou fazer você prosperar, é aqui, não precisa ir para lá, é Deus que está falando, fica aqui. Isaac fica, ali não tem água, água ali no deserto valia mais do que ouro, irmãos, porque água significava sobrevivência do rebanho de Isaac, dos rebanhos. Não ter água é rebanho morto, é morrer de fome, de sede. Mas Deus fala: fica em Gerar. E ele fica ali naquele deserto. E os seus servos abrem um buraco aqui no deserto. Aí jorra água. Aí vem os inimigos: não, esse poço não é seu, esse poço é meu. Isaac briga? Não, é seu, pode ficar. Isaac vem para cá, no lugar mais improvável ainda, abre outro poço. Aí lá vem o povo: não, esse poço não é seu, esse poço é nosso. Ah, é? Pode ficar. Vem para outro lugar, onde ele punha a mão, jorrava água, porque era Deus que estava naquele negócio, era Deus que estava plantando. Então não tem infertilidade, não tem. Agora, aqui está José. José, ele vai para a casa de Potifar, ali ele se destaca. Ele vai para a prisão, ali ele se destaca. E o carcereiro o coloca como chefe dos presos. O carcereiro pega a chave da prisão e coloca na mão de um preso, de José, porque ele via em José algo diferente. Ele via que Deus era com José, e que tudo que José fazia prosperava. Está na casa de Potifar, Deus estava com ele, e tudo prosperava. Está na prisão, Deus estava com ele, e tudo prosperava. Ali Deus o usava, revelou o sonho do padeiro e do copeiro. Do jeito que ele revela que vai acontecer com o padeiro e com o copeiro, acontece. Na revelação desses sonhos, não vou ler a história para não demorar, ele diz que o sonho que o padeiro teve o levaria à morte, à crucificação, e assim acontece. E o sonho que o copeiro teve, ele disse que o levaria de volta a ser copeiro do rei, de Potifar, de Faraó. E ele, do jeito que José diz, ele volta, reassume seu cargo de copeiro. E José diz: ó, quando estiver lá, não esqueça de mim não, viu? Quando estiver lá em cima, não esqueça de mim.
Então Deus usa ele na prisão, revela o sonho do padeiro, revela o sonho do copeiro. O copeiro vai para a casa do faraó. Ali Faraó tem 2 sonhos: das vacas magras, das vacas gordas, das espigas também, que eram o mesmo sonho, tinham o mesmo significado. Faraó manda chamar todos os sábios, todos os adivinhadores, todo mundo que entendia de sonho, para revelar ou para decifrar o sonho que ele teve. Ninguém foi capaz. Aí o copeiro lembra de José. Olha, quando eu estava lá na prisão, tinha lá um escravo lá, que ele revelou um sonho meu e do padeiro, e aconteceu do jeitinho que ele revelou. O faraó manda chamar. Quando ele vem, ele revela o sonho do faraó. Quando ele revela o sonho do faraó, o faraó fica encantado, e ele é colocado como governador do Egito. Está na casa de Potifar, produz fruto. Está na prisão, produz fruto. Está no palácio, produz fruto. Sabe o que eu aprendo aqui, que nós devemos aprender? É que o milagre de Deus na nossa vida, ou a bênção de Deus na nossa vida, não depende do lugar onde nós estamos, mas depende da palavra liberada. Se Deus liberou uma palavra, você pode estar aqui, você pode estar lá, você pode estar de cá, mas vai se cumprir, porque a bênção de Deus na sua vida não depende do lugar, depende da promessa que Ele fez na sua vida, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. Aquilo que nós um dia recebemos como palavra liberada de Deus, vai se cumprir, independentemente de onde quer que nós estejamos. Pode estar na prisão, ali vai se cumprir, no palácio vai se cumprir, em qualquer lugar vai se cumprir, porque a palavra de Deus é que prevalece, não o lugar. É desse jeito. Não existe terreno estéril quando é Deus que planta. Plantado na casa de Potifar, produz fruto. Plantado no cárcere, produz fruto. Plantado no palácio, ele é governador, porque Deus é fiel e nenhuma de suas palavras caem por terra. O que mais aprendemos? Nós aprendemos aqui também nessa história de José, que não é o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. Tem um filósofo, John Locke disse isso, acho que Rousseau também diz, que o homem é produto do meio. Em outras palavras, os dois disseram a mesma coisa. O homem é produto do meio, que onde ele estiver, ele vai ser influenciado. Mas a gente vê na Bíblia que esses pensadores estavam equivocados, e que o homem não é produto do meio, senão Daniel teria sido contaminado lá na Babilônia. Mas Daniel prova que ele não é produto do meio, que ele era possível ele estar em meio àquele povo corrupto, sem se corromper, em meio àquele povo idólatra, sem ser idólatra, em meio àquele povo que pecava, sem pecar. Daniel nos prova isso, e José também vai nos ensinar isso. José vai mostrar para nós que não é o fato dele estar ali no Egito que ele tinha que proceder como o egípcio. É o fato do Espírito Santo, onde nós estamos, nós temos que estar cheio do Espírito Santo. É nós que temos que influenciar, não é o mundo que tem que nos influenciar. Eu tenho que influenciar os que estão à minha volta, jamais ser influenciado por aqueles que estão ao meu redor, jamais, jamais, jamais. Você precisa influenciar na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja, no seu condomínio, no seu prédio, onde quer que você esteja. Você é que influencia e jamais pode ser influenciado por aqueles que estão à sua volta.
volta, porque você tem o Espírito, eles talvez não. José nos ensina isso. José nos ensina isso, que ele não foi influenciado pelo meio, mas ele influenciou o meio. Você tem influenciado o meio? Ou você tem sido influenciado pelo meio? Como está? Está influenciando ou está sendo influenciado? Nós precisamos ter o cuidado para não sermos influenciados por aquilo ou por aqueles que estão à nossa volta. É possível estar no parlamento, ser um político e não ser corrompido. É possível viver neste mundo sem ser influenciado por este mundo. Daniel estava na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. Ele não se deixou ser influenciado pelos babilônios. Ele influenciou o rei, por exemplo. Aqueles 3 moços, os 3 moços, Ananias, Azarias e Misael, os conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos. Aqueles 3 moços, eles não foram influenciados pelo meio, mas eles influenciaram os babilônios. O rei, quando viu que eles estavam na fornalha de fogo e que nem um fio de cabelo de sua cabeça se queimou, o rei teve que reconhecer que não existia outro Deus no seu reino que não fosse o Deus daqueles homens. Isso é influenciar. Isso é influenciar. Mais adiante, Daniel, quando é lançado na cova dos leões, ele não se deixou ser influenciado. Ali já os medos persas, né? E o rei Dario, quando viu que Daniel estava na cova e que os leões estavam com as bocas fechadas e que estavam em paz com Daniel, o rei também se sentiu influenciado por Daniel e glorificou o Deus de Daniel. Isso é influenciar o meio e não ser influenciado pelo meio. Isto é. Então, aqueles moços estavam na Babilônia, mas não eram da Babilônia. Eles não foram influenciados pelos babilônios, mas eles influenciaram os babilônios. Aqui José estava no Egito, mas ele não era do Egito. Ele não se deixou influenciar pelos egípcios, mas ele influenciou os egípcios. De igual forma, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós não podemos ser influenciados por este mundo, mas nós devemos influenciar este mundo, porque nós estamos aqui como forasteiros nesta terra. Nós somos cidadãos dos céus, nós não somos desta terra. Então, assim como Daniel, assim como José, nós também não podemos ser influenciados por este mundo, porque nós não somos deste mundo, nós somos dos céus e em breve iremos para lá. Eu fico às vezes preocupado com pessoas que se deixam influenciar por esse mundo, pastor. Os costumes desse mundo. Lá no mundo, as práticas pecaminosas de imoralidades sexuais acontecem aberta e deliberadamente. E muitas pessoas, às vezes na igreja, querem viver igual, pastor. Um grupo de jovens de uma de nossas igrejas, no carnaval, vai para o carnaval, ao invés de ficar no congresso de jovens na igreja. Estão sendo influenciados pelo mundo, estão deixando o mundo entrar nas suas vidas. E aí pense você o que você quiser acerca do que vou falar, mas vou falar. Homens, fura a orelha, bota um monte de brinco. Costume do mundo, não é costume da igreja. Nós não temos tal costume. E aí pastor vai falar, líder vai falar.
se revolta. Ah não, pastor, mas isso tem nada a ver não, fulano de tal usa, fulano de tal usa. Ele usa, mas nós não usamos, porque nós somos diferentes. Nós não vamos nos contaminar com esse mundo, nós não vamos viver o que este mundo está vivendo. Eu estou aqui para influenciar, não para ser influenciado. E aí uma onda, né? A maioria desses atletas, jogadores de futebol, tatuam o corpo todinho. A maioria tatua o corpo todinho. Aí lá vem o crente querendo tatuar o corpo todinho, porque o fulano de tal tatuou. Você está sendo influenciado por eles, eles fazem, mas você não deve fazer, porque a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você está sendo influenciado, não se deixe influenciar. Seja um Daniel na sua geração, seja um José na sua geração, não seja como o mundo é. Aí tem os shows mundanos, aí tem as bandas, aí saem os jovens, aí saem, não só jovens, outras pessoas, aí vão para os shows, onde tem bebida, onde tem droga, onde tem cultura também, música é cultura, mas aquele ambiente não é para mim, aquele ambiente não é para um filho de Deus. Você vai lá, você vai ser influenciado. Onde está o teu testemunho? Onde está a sua diferença? Onde está o sal que você é? Onde está a luz que você é? A Bíblia diz que nós somos o sal, a Bíblia diz que nós somos luz, a Bíblia diz que nós não podemos nos misturarmos com esse mundo. Nesse mundo nós temos que influenciar, jamais ser influenciado. Daniel fez a diferença na sua geração. José fez a diferença na sua geração. Muitas pessoas estão ficando pelo meio do caminho, porque está deixando se levar pelas influências malignas deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Muito cuidado, muito cuidado. Então, querido, não é o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. E aí, não basta sonhar, é preciso não desistir do sonho. Não basta sonhar, é preciso não desistir do sonho. Como já disse, entre sonhar e a realização do sonho existem caminhos de provas a serem percorridos, onde etapas não podem ser queimadas, caminhos pelos quais José passou. Preste atenção, José passou pelo caminho da perseguição dentro da própria casa. Os maiores desafios às vezes são enfrentados dentro da nossa própria casa, do lado das pessoas que estão à nossa volta. José passou por perseguição dentro da sua casa. Ele passou pelo caminho da traição na família. Ele foi tratado como coisa, como objeto, foi vendido como que se nada valesse. José passou pelo caminho da tentação no trabalho. No melhor momento de sua vida na casa de Potifar, ele enfrentou a mais perigosa armadilha do diabo. E aqui a gente aprende algo de extraordinário, porque a Bíblia diz que o diabo, nós não podemos enfrentá-lo, ou nós não podemos fugir dele. A Bíblia diz em Tiago 4,7, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, enfrente o diabo, que ele vai fugir de você. Não tenha medo do diabo, encare ele olho no olho, encare, expulse, porque sobre ti há o poder do Altíssimo, sobre ti há o poder de Deus. Lembram do texto, Marcos 16,15, portanto ide, como é que é o texto? Marcos 16,15, a comissão lá, deixa eu ler aqui, queridos, texto que sabemos de cor e salteado, de vez em quando dá uns brancos na memória, né? É o texto que vai dizer o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E imporão as mãos, e sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome expulsarão os demônios. Você crê? Em nome do Senhor, você vai expulsar os demônios. Então, você não tem que fugir dos demônios, você tem que enfrentar. Mas a Bíblia diz que quanto ao pecado, você não pode enfrentar.
Porque se você tentar lutar com o pecado vai te passar uma rasteira. A Bíblia diz que você não pode enfrentar o pecado. O que a Bíblia vai dizer? Fugir de toda aparência do mal. Aí lá vem a Potifera, a esposa, a mulher de Potifar, lá vem ela. Lá vem ela. José fez o que manda, o que a Bíblia nos ensina. José não enfrentou. José não brincou. Porque brincar com o pecado leva à destruição. Lembra o que aconteceu com Sansão? Sansão brincou com Dalila acerca do seu segredo, do mistério de Deus na vida dele. Sansão brincou com o pecado. José, ele fez o que tem que fazer. Ele não enfrentou o pecado. Ele não enfrentou a tentação. Porque se ele enfrentasse, ele ia ser derrotado. O que ele fez? Ele fugiu. E é disso que a Bíblia diz: se vier o pecado, se vier a tentação, se vier a imoralidade para cima de você, se vier a tentativa de adultério, se vier a tentativa de fornicação, se vier esse tipo de coisa, fuja, saia correndo. Se necessário, deixa a roupa na mão da pessoa. Ainda que você seja acusado de assédio sexual, ainda que você vá para o cárcere, mas fuja, porque Deus que está lá no alto está te vendo, e Ele vai te honrar, e Ele vai te colocar numa posição de status, Ele vai colocar na condição diferenciada. É desse jeito que acontece. Ele passou pelo caminho da tentação no trabalho. Quantas pessoas estão no trabalho, estão sendo tentadas e estão caindo? Deus abençoa, Deus tira a pessoa do pó, Deus tira a pessoa da miséria, Deus abre uma porta de emprego, Deus te coloca num órgão público, Deus te dá um salário abençoado, Deus te dá aí você, no primeiro mês, você vai se deitar com um homem lá do seu trabalho, você vai se deitar com uma mulher lá do seu trabalho. No trabalho você pode até ser tentado, mas fuja da aparência do mal, porque senão você vai ser um derrotado. Você vai ficar nessas etapas do caminho, e o sonho e as promessas de Deus na sua vida podem ser impedidas por conta do pecado. Muito cuidado. Ele passou pela tentação no trabalho, ele passou pelo caminho da calúnia, ele foi para o cárcere sem dever, ele foi para o cárcere sem ter cometido o pecado do qual foi acusado. Ele passou pelo caminho da ingratidão, foi esquecido pelo amigo, Gênesis 40, 32. Nós precisamos influenciar e não sermos influenciados. Como dar fruto onde Deus plantar? Influenciar e não ser influenciado. Vencer provas sem queimar etapas. Primeiro, não desista dos seus sonhos. Determinação e persistência são as marcas dos campeões. José não desistiu, mas ele lutou até o fim. Não desista dos seus sonhos. Superação, persistência, determinação é a marca dos grandes campeões. Olha só, uma das histórias muito conhecida de superação, de perseverança, é de Walt Disney. Para quem não sabe, o Walt Disney passou por vários empregos, e quando se tornou ilustrador de um jornal, ele foi demitido pelo seu então chefe, que se justificou dizendo: o Walt, acredite se quiser, não tinha imaginação nem ideias originais. Depois da demissão, o Walt Disney abriu uma produtora junto com um irmão e um amigo, período que enfrentou muitas dificuldades, chegando a morar no escritório e se alimentar de comida de animais, diz a história. E foi essa absurda persistência que o levou até um contrato com a Universal Studios em Hollywood, que comprou animações da produtora Disney, como a do personagem Coelho Oswaldo, um grande sucesso da época. Quando tudo parecia ir bem, a Universal ficou com os direitos, e Disney teve que começar tudo de novo. Entretanto, nessa hora já levava em mente a ideia do Mickey Mouse. Mickey foi mesmo um divisor de águas na vida de Disney.
conhecido por seu pioneirismo, fez muitas produções, e ele é até hoje a pessoa que mais ganhou Oscar na vida, em toda a história. Walt Disney ganhou 22 Oscars, porque não desistiu. Albert Einstein não desistiu. A história diz que quando ele começou a falar, ele já tinha 4 anos de idade, bem depois da maioria das crianças. Há ainda relatos de que na infância uma professora alegou para a sua família que ele não seria grande coisa na vida. Quantas vezes proferem palavras de maldição sobre a sua vida? Quantas vezes dizem: você não vai ser nada, você não vai dar em nada, esse seu projeto não vai prosperar, você não vai conseguir. Quantas vezes já falaram palavras que te desestimulam? Albert Einstein, certamente essa professora que proferiu essa palavra não viveu talvez o suficiente para vê-lo ganhar o prêmio Nobel de Física em 1921. Ele foi o cientista que revolucionou a física moderna e transformou a realidade. Uma de suas falas mais marcantes com certeza foi essa: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, queridos. Nunca desista de seus sonhos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode dar certo. Vai dar certo, Luciano. Vai dar certo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não desista. Thomas Alva Edison, um dos maiores inventores que o mundo conheceu, registrou mais de 1000 patentes. Ele não mudou apenas o mundo em que vivia com suas invenções, mas afetou a realidade em que vivemos hoje através da lâmpada, que foi uma invenção dele. Mas sua vida não foi tão fácil como acender uma lâmpada é hoje. Os professores do inventor diziam que ele era burro demais para aprender qualquer coisa, além de sempre ouvir durante suas apresentações pessoas dizendo que suas invenções nunca dariam certo. Mas isso nunca o fez desistir. Não desista. Você tem Deus contigo. Deus está contigo. Onde você puser a sua mão vai ser abençoado. E aí poderíamos falar de tantos grandes campeões. Do Ford, por exemplo, um dos maiores inventor do carro lá atrás, na década do século 20, lá no início do século 20, 1900 e pouquinho. Michael Jordan e tantos outros. Você não pode desistir dos seus sonhos. Para você ver o seu sonho realizado, uma das coisas: não desista dos seus sonhos. Não pare na primeira etapa do caminho, não pare diante da primeira dificuldade, tenha determinação e persistência. Viva acima da mediocridade, não aceite ser nivelado por baixo. Onde José chegava, ele era posto em lugar de excelência, na casa de Potifar, como mordomo, chefe dos escravos, no meio dos escravos. No cárcere teve a confiança do carcereiro, chefe dos presos, mesmo no presídio. Viva altaneiramente, viva uma vida maiúscula, viva uma vida maior do que essa que você vive. Viva de tal forma que seus caluniadores, seus críticos passem por mentirosos. Certamente Potifar não acreditou em sua mulher, julgou José apenas para manter sua imagem pública. Se realmente ele tivesse acreditado em José, ele teria mandado matar José, porque esse era o costume da época. Se não matou, mandou só para a prisão, porque ele nem acreditou na mulher dele, mas para não ficar mal publicamente, ele mandou para a prisão. Não negocie princípios, honre o nome de Deus e Deus o honrará. José estava numa excelente posição na casa de Potifar, era administrador de tudo que ele possuía e ainda podia ter a chance de se deitar com a própria mulher dele. Porém, não negociou os princípios de Deus, que Deus tinha dado a ele. Não aceite o ódio definitivo e fatal.
José foi odiado em casa, mas Deus mudou a sua história, e aqueles que o odiaram, lá no final, se reconciliaram e foram recebidos com amor. Deus tem poder para mudar vidas. Ódio, jamais. Não desperdice, não brinque com as oportunidades que Deus lhe dá. Na prisão, José aproveitou a oportunidade da saída do mordomo de Faraó e pediu que se lembrasse dele. Quando Faraó ofereceu um alto cargo a José, ele não vacilou, ele tomou posse. Não perca as oportunidades. Nunca se esqueça que Deus está no controle. José entendeu que toda a sua trajetória de vida estava nas mãos de Deus e que Deus estava dirigindo os seus passos. Por fim, mantenha o coração protegido com graça e com perdão, ou com a graça do perdão de Deus. Os que conhecem a história de José sabem que lá no finalzinho, José vai perdoar os seus irmãos que um dia o odiaram. José vai perdoar os seus irmãos que se aborreciam contra ele. José vai perdoar os seus irmãos que o lançaram na cova, na cisterna. José vai perdoar os seus irmãos que o venderam para aquela caravana de ismaelitas. José vai perdoar a mulher de Potifar. José vai perdoar todo mundo, porque o seu coração é perdoador. A Bíblia diz que nós precisamos exercer o perdão. Quando nós perdoamos, nós vivemos. Quando nós não perdoamos, nós sofremos e podemos até morrer, porque a falta de perdão, o ódio, o rancor, tudo isso nos faz sofrer. Em nome de Jesus, que os sonhos de Deus na sua vida, todos se tornem realidades. Em nome de Jesus, que você tenha forças para vencer todas as dificuldades que se apresentarem no teu caminho. Não desista diante delas. Elas vêm para te fortalecer. As dificuldades vêm para fazê-lo mais forte. As dificuldades vêm para moldar muitas das vezes o nosso caráter, para nos colocar numa condição de poder receber a bênção, porque nem sempre nós estamos preparados para receber a bênção. Então, passe por todas as etapas, enfrente as lutas, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê força, e que você vença etapa por etapa, até você tomar posse do troféu, levantá-lo publicamente para dizer: conquistei, eu venci, eu alcancei. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe hoje e sempre, e tome posse da vitória. Amém? Deus abençoe. Pastor Leverson, por favor.